Minha gente, muito bom dia, feliz quinta-feira para você que está aí nos acompanhando mais uma vez na nossa palavra do dia de hoje. Nós estamos falando sobre os princípios da transformação. Se você quer mudar, você precisa ser transformado. Para você ser transformado, você precisa deixar as coisas que você sempre fez. Isso é óbvio. Se você, por exemplo, faz as mesmas coisas de sempre, não espere outro resultado. Serão os mesmos resultados de sempre que você vai ter na sua vida. Então, deixe as coisas que ficaram para trás e comece fazendo as coisas que estão adiante de você, aquelas que você nunca realizou. Nós falamos ontem aqui, e o apóstolo Paulo diz que ele não pôde falar com o povo de Corinto como pessoas espirituais, mas pessoas carnais. Pessoa carnal é aquela pessoa que defende os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades. Aquela pessoa, por exemplo, que quando você chega para falar com ela sobre Bíblia, ela dá 2 pulos para trás e diz: livro ultrapassado. Livro que não sabe quem foi que escreveu, foi o homem que escreveu, porque as pessoas queriam dominar a gente, controlar os nossos pensamentos, e bitolar a gente, e fazer a gente ser aquele ser, né, como te diz, terraplanista, por aí afora vai. Não podia nem falar essa palavra aqui, vai que o pessoal me corta por aí. Mas deixam dessa forma, né? Ultrapassado e vai por aí afora. Só que a Bíblia diz, né? E Paulo mostrou isso, que ele conversou com eles não como adultos na fé, mas como crianças. E ele não pôde falar com eles, não que ele não quisesse e não que ele não pudesse. Deixa eu só falar com você uma coisa. Quando você pega um bebê, é lindo, bonitinho, cheirosinho, gostosinho, aquela coisa fofinha, mas é confiável? Pode entregar, colocar ele para dirigir um carro? Claro que não, pastor, o senhor está doido? Pois é, pode deixar a chave da casa com ele, que ele vai tomar conta da casa? Claro que não. Ainda que ele já saiba andar, falar, conversar, pode colocar ele para fazer uma comida? Não, ele pode se queimar. Pois é. Você já percebeu que então o bebê não é confiável, mas ele é seu filho. Mas você não pode entregar determinadas coisas a ele. Você está entendendo por que às vezes Deus também não pode entregar determinadas coisas a determinados tipos de pessoas? Porque estas pessoas não têm a noção do que elas possuem na sua mão. E elas poderão até usar aquilo que Deus deu para destruir outras pessoas. Por isso que é necessário haver uma transformação, e essa transformação vem com o que chamamos crescimento espiritual. Assim como você tem o crescimento físico e você se desenvolve, e determinadas coisas já começam a ser dadas a você, e você amadurece, você cresce, você aprende a resolver problemas, você então passa a ter posições onde você passa a galgar os melhores salários, né? Onde você pode ter as ideias, onde você pode formar os seus negócios, onde você pode assumir uma família, ter um lar, onde você possa tomar as suas próprias decisões, não aquilo, porque quando você é criança, quem decide por você é as pessoas que te criam. É elas que vão decidir você. Mas quando você cresce, você passa a ter as próprias decisões suas, né? Você já não fica mais à mercê dos outros decidirem por você. Porque a fase, né, da infantilidade, da criancice, ela é a mesma fase como do tempo de uma pessoa ser escravo. O que o escravo faz? O escravo só repete o que é dito para ele. Falou lá fora, o escravo está repetindo cá dentro, né? Porque ele só fala o que todo mundo diz. Mas quando ele é livre,
ele pode falar o que ele tem liberdade agora para dizer, o que antes ele não possuía. O que antes ele não tinha, agora ele tem. Assim é a criança, né? A criança, ainda que ela fale, quem vai dar a ela importância? Às vezes você vê, por exemplo, pessoas dizem, pastor, eu falo, mas ninguém me ouve. Pois é, né? Falaram também. Davi chegou lá, falou, ninguém quis dar ouvido. Quando Davi jogou o gigante no chão, todo mundo passou a ouvir Davi. Então você precisa entender que quando você cresce, as pessoas te ouvirão. Quando você cresce, vai te ouvir. Tanto é que Deus prometeu, por exemplo, para Abraão, que não somente daria a ele um filho, mas faria com que ele crescesse, que o seu nome fosse grande. Ou seja, Deus, Abraão, eu vou fazer com que as pessoas respeitem você. Você vai crescer, você vai ser respeitado. Pois é o que Deus também quer fazer com você, mas você precisa, Abraão precisou de uma transformação espiritual na sua vida para que ele pudesse se desenvolver e ter nas outras áreas da sua vida as mudanças necessárias para ele ser o pai da fé, para ele ter Isaac aos 100 anos de idade, para ele crescer, prosperar, para ele poder vencer, e tudo isso foi feito dentro de uma etapa. Deus não deu tudo num pacote e entregou para Abraão, está aqui. Não, isso foi por partes. Conforme você vai crescendo, você vai alcançando e tendo a oportunidade de ter outros patamares. Por isso, no capítulo de número 12, da primeira não, só tem uma, da carta de Paulo aos Romanos, Paulo disse para os cristãos de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Então entenda bem. Olha o que Paulo fala aqui. Ele pede os cristãos para se apresentar o corpo a Deus como sacrifício, como oferta a Deus, oferta viva para Deus, para que eles não se conformassem com este mundo, com o sistema. Porque se você não tiver cuidado, minha senhora, meu senhor, o sistema te engole vivo. Sabe como é que é o sistema? O sistema é esse, ó. Pastor, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Pastor, todo mundo vai, por que eu não posso ir? Pastor, todo mundo está assim, por que só eu que não posso? Você vê, por exemplo, que alguns dizem assim, eu também sou filho de Deus. O sistema é justamente esse. É deixar com que você esteja ligado ao sistema. Quem está ligado ao sistema não está ligado com Deus. E quem está ligado com Deus nunca estará ligado ao sistema. Ou seja, há uma diferença. Ou você é de cima ou você é de baixo. Ou você está ligado com Deus, e se você está ligado com Deus, você vai produzir o que Deus produz. E se você está ligado com o sistema, você produz o que o sistema produz. E o que o sistema produz? O sistema só produz divergência, morte, dor, separação, ruptura. O sistema só produz sofrimento. O sistema só produz o mal. Olha para dentro dos sistemas para você ver como eles são nocivos e malignos e malditos. Porque o sistema é aquilo que o homem criou. Tudo que o homem criou, que não foi dado por Deus, porque o que Deus criou, o homem só usa. Agora, aquilo que o homem cria é o que Deus não mandou. Por exemplo, Deus mandou o homem criar as armas? Deus não mandou, não, eles criaram. A inteligência que Deus deu foi para isso? Claro que não foi, mas criaram. E não só criou as armas, mas com elas mataram e ainda matam. Você vê, por exemplo, Deus criou a maldade? Claro que não, mas os corações dos homens se tornaram maus, porque eles acharam, como Caim, por exemplo, que tinha que matar o seu irmão para poder ter o lugar dele. É como hoje, tem gente que mata, tem gente que despreza, tem gente que rejeita para poder ter o lugar dos outros. Deus criou isso? Claro que não. Mas o sistema humano criou. O ser
humano criou. Por isso que Paulo disse, você não pode se conformar. Você não pode aceitar ser assim. Você precisa ser mudado, moldado, transformado. Se houver essa transformação na sua mente, começa dentro de você. Você quer transformar o mundo? Quero, pastor. Você quer transformar seu marido? Quero, pastor. Você quer transformar seu filho? Quero, pastor. O primeiro que tem que ser transformado é você. Transforma você e você transforma o mundo. Agora, se você não é transformado, como que você vai transformar os outros? Vamos falar com Deus? Senhor, em o nome de Jesus, nos ajude, Pai. Quantos precisam, ó Deus, mudar tanta coisa? Mudar, meu Deus, dentro de casa, mudar o casamento, mudar a família, mudar a saúde. Uma transformação urgente, necessária. Quantos estão dependendo dela, mas não conseguem? Senhor, eu invoco o teu poder e eu te peço, ajude esta mulher, ajude este homem. Abençoa, Senhor, o teu povo. Eu te peço que o Senhor ilumine, seja um excelente dia esta quinta-feira. Que o Senhor cure os enfermos, liberte os cativos, abra as portas fechadas, endireite os caminhos. Nós entregamos o nosso dia a Ti e pedimos o Senhor, meu Deus, que nos dê o pão deste dia. E nos dê, meu Pai, a Tua graça e a Tua presença e esteja conosco e tudo se resolverá. E será um dia maravilhoso para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Muito bem, minha gente, eu fico por aqui hoje, Rua 13 de junho, 1033, no centro de Cuiabá, 19 horas comigo. E domingo, a Santa Ceia do Senhor Jesus, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. Um grande abraço, eu fui.